Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 120, Assim será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Palavras de Jesus, transcritas no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 21. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série de os admiradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes, em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. A epígrafe que temos do Evangelho de Lucas refere-se ao parágrafo 21, mas só entenderemos a grande lição quando conhecemos as anotações de Lucas desde o parágrafo 13, quando alguém da multidão faz um pedido a Jesus. Já vamos perceber que esse alguém baseou-se na autoridade moral, na sabedoria de Jesus, para que o mestre intervenha em questão familiar, na divisão de herança. Vamos ler desde o parágrafo 13 ao 21, e segundo a tradição de Torres Pastorino. Disse-lhe alguém da multidão: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Mas ele disse-lhe: Homem, que me constituiu árbitro ou partidor entre vós? E disse a eles: Olhai e precatai-vos contra todo o supérfluo, porque a vida dele não está no superabundar de algo que esteja à sua disposição. Então, lhes narrou uma parábola, dizendo: De certo homem rico, a terra era fértil. E ele raciocinava consigo, dizendo: Que farei
pois não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei meus celeiros e construirei maiores, e aí guardarei toda a colheita e meus bens. E direi à minha alma: alma, tens muitos bens em depósito para muitos anos. Repousa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus disse-lhe: insensato, esta noite te pedirão de volta tua alma, e as coisas que preparaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si, não entesourando, enriquecendo para Deus. Um esclarecimento trazido por Pastorino. A lei judaica atribuía ao primogênito 2/3 da herança. É uma lei que remonta lá no Velho Testamento. E o terço restante era dividido entre os outros filhos. Jesus começa a colocar um princípio de direito. Homem, quem me constituiu árbitro ou partidor entre vós? Ele diz que não possui oficialmente credenciais para decidir sobre os problemas das heranças. Já aproveitou Jesus para ensinar que não nos envolvamos em questões materiais alheias, sem termos credenciais específicas para tanto. E olha que a gente costuma emitir tantas opiniões sem conhecimento das causas dos problemas. Bem, continuando. Observamos que Jesus diz depois, no escrito de Lucas, e disse eles. O evangelista não nos informa que o irmão acusado estava presente, pois os conselhos que Jesus dirige sobre avareza, egoísmo, destinam-se a ambos, mas com mais precisão ao que lesou o queixoso, embora as palavras em si sejam dirigidas ao irmão que reclama e que pede a decisão e a interferência de Jesus. Penso que seja válido repetir: olhai e precatai-vos. Precatai-vos quer dizer acautelar-vos, prevenir-se contra todo o supérfluo, porque a vida dele, a vida de quem? Daquele que roubou do irmão, não está no superabundar de algo que esteja à sua disposição. Superabundar é existir em excesso, mais do que o necessário. Então, não é o fato de possuir muito que o fará viver mais. Mas Jesus não diz que ele pode morrer e deixar tudo antes mesmo de gozar a herança. Transforma delicadamente a lição que poderia dar em parábola, em que um certo homem rico teve que largar a abundância de bens na própria terra, de onde teve origem a riqueza que o homem acumulara. Lembramos de outro momento do dizer de Jesus: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões penetram e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Está em Mateus capítulo 6. E ainda lembrando, onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Aí está teu coração.
Pastorino faz interessante menção aos 4 verbos que o homem rico usa na parábola. Repousa, que exprime o desejo da preguiça. Come, dirigindo-se às sensações, a gula, e leva ao sono. Bebe, emoções excitadas e descontroladas pelo álcool. E alegra-te, que fala da alegria despreocupada de quem não pensa em nada sério. São observações sobre a parábola que nos fazem refletir sobre a personagem terrena que nós ainda representamos na Terra e a individualidade, o espírito que somos e que desejamos que avance, que evolua, que deixe para trás os desejos, as sensações, as emoções excitadas, a despreocupação com o essencial. E ainda, o mal não consiste em enriquecer, mas em entesourar, guardar a riqueza improdutiva, sem que faça a prosperidade da comunidade em que vive. O mal resiste em não produzir, em guardar egoisticamente, reservando para si, sem trazer benefícios à sociedade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Título: Amar o próximo como a si mesmo. Quem é o espírito que dita a mensagem, o egoísmo, neste capítulo 11, em Paris, em 1861? O espírito Emmanuel, o querido benfeitor, que nos traz os textos que estudamos agora em Fonte Viva. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca essa mensagem de Emmanuel nas instruções dos espíritos. É uma mensagem bem conhecida e bastante estudada em nossas reuniões. Mas a expressão, o egoísmo, chaga da humanidade, uma expressão forte, muito forte, e que é usada, vamos dizer, já como um carimbo dos conhecimentos de Emmanuel. E agora, comparar o texto do Evangelho e os textos de Fonte Viva é, sem dúvida, construtivo para nós. No Evangelho do século XIX, é o filósofo que escreve, o historiador espiritual. Em Fonte Viva, é o professor que exemplifica, para melhor se fazer entender por alunos principiantes, como nós somos. Nós encontramos no Evangelho expressões contundentes de Emmanuel, como egoísmo, monstro devorador de todas as inteligências. Esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É bom repetir: orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Vejamos pequenos exemplos. As guerras. Orgulho de raça, eliminando os que são diferentes. Invasões de territórios do outro para acumular riquezas e poder. Colonizar sobre o pretexto de civilizar, engrandecendo seus impérios. Tanto falamos em Império Romano quanto britânico, português, etc. E aí lembramos de Jesus, insensato. Esta noite te pedirão de volta a tua alma.
E as coisas que preparaste, para quem serão? E Jesus fala através da parábola. E Emmanuel lembra de Jesus no Evangelho, quando ele escreve: Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pilato lava as mãos, dizendo: que me importa? E deixa que conduzam o justo ao sacrifício. Esses são exemplos extremos, Jesus e Pilatos. Exemplos extremos de egoísmo que nós conhecemos e porque conhecemos muitos outros. Mas o homem que apresenta a questão da herança a Jesus é o representante de nossas questões. Exigimos nosso direito e não respeitamos o direito do outro. Vivemos em fartura, em supérfluo e acusamos o outro. Tanto faz que seja o governo, as instituições ou outras pessoas, mas acusamos por não alimentarem, não vestirem, não assistirem os desamparados. Em estágios que, podemos dizer, estágios que se diferenciam, fomos ou ainda somos chagas da humanidade? Apesar de nos dizermos cristãos. Os cristãos que ouviram de Jesus amar ao próximo como a si mesmo. O cristianismo ainda não desempenhou por completo a sua missão. E diante disso, Emmanuel escreve: expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos. E cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações, enriquecendo-vos com os tesouros que Deus vos concede. Em séculos que se sucedem, ouvimos Jesus, lemos Emmanuel no século XX, como um dos espíritos do Livro dos Espíritos e do Evangelho, e no século XXI, através de Chico Xavier. Ouvimos Emmanuel e tantos espíritos nobres a reviverem o mestre dos mestres que nos trouxe esses ensinamentos.